Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à parte 2 da nossa aula aí que está sendo focada no concurso do INSS, tá? Estamos falando sobre tabela verdade. No vídeo de número 1, caso você não tenha assistido, ele já está disponível aqui no canal. E eu mostrei aí um resumão sobre tabela verdade, todos os conectivos, inclusive falei também de tautologia. Então, se você não viu ainda, é importante que você veja e depois você volta aqui e assiste, né? Esse vídeo de número 2, onde eu vou resolver algumas questões, mostrando aí para você como que é cobrado em provas, certo? Para você que não me conhece, eu sou o Kaká, professor de raciocínio lógico e matemática aqui do Nova Concursos. E se você não é inscrito, já quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Compartilha esse vídeo aí com a galera e deixa o teu like, beleza? Sem mais delongas, vem comigo na tela para a gente começar. A nossa primeira questão, ele fala assim: considere a seguinte proposição P. Então, ele está falando de uma proposição P. Se produz informações de que o Brasil necessita, o IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas e justifica o emprego dos recursos que eles são destinados. Tendo como referência o texto 1A41, que é esse texto que ele falou ali em cima, né? Verifica-se que a quantidade de linhas da tabela verdade da proposição P, que apresenta valor lógico falso, é igual a quanto? Então, vamos lá, moçada. Questão legal, questão interessante. Primeira coisa, tu vai ter que ver quantas proposições lógicas simples tem essa tabela verdade aqui, né? Então, essa proposição composta, quantas proposições simples tu tem? Primeiro você tem um conectivo C, então. Tá vendo, ó? Aí você tem aqui, ó, olha como é que eu vou numerar esse negócio aqui, ó, presta atenção, para você não se perder, ó. Você tem esse primeiro ponto, que eu vou chamar de P, tá? Aí depois você tem esse segundo ponto, que é o final do texto, ó, ligado pelo conectivo E. Então eu vou chamar uma segunda parte, vou chamar de proposição Q, e a última parte aqui depois do E, ó, eu vou chamar de proposição R. Então, traduzindo aquilo ali para uma representação simbólica, você tem assim, ó, se P, então, aí você tem Q e R. Você tem essa proposição composta aqui no teu enunciado. Sabendo disso, eu preciso construir a tabela verdade, né? Logo, como é que eu faço? 2 elevado ao número de proposições simples. 2 elevado a 3, né? A gente já viu que são 3, e isso dá 8 linhas. Agora eu vou construir a tabela. Olha que bacana, eu vou construir a tabela. Vai ficar assim, ó. Primeira coluna P, segunda coluna Q, a terceira coluna R. Agora eu vou resolver aqui, ó, o que está dentro do parênteses. Lembra que a gente fez isso na teoria? Então eu vou colocar o que está dentro do parênteses, que é Q e R. E por último eu coloco a minha proposição composta, se P, então Q e R. Agora, nós vamos traçar 8 linhas aqui. Vamos traçar 8 linhas aí, ó. Colocamos as colunas de forma bem padrão, bem tranquila, tá? E aí a gente vai colocar as 8 linhas agora, ó. Vamos lá. Primeira linha, segunda, vai vendo. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava linha. Pronto. Estamos aí com a nossa tabela verdade montada, né? Agora eu preciso fazer o quê? Preencher essa tabela verdade. E aí, para poder olhar aqui a nossa resposta e contar quantos valores falsos nós temos, que é o que a questão está pedindo aí para gente. Vamos lá colocar os nossos valores. Bom, se eu tenho 8 linhas, para eu preencher a primeira coluna aqui, ó, eu tenho que colocar de 4 em 4 os valores lógicos. Então, vai ficar assim, ó, é a metade de 8. Vai ficar verdade, 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 verdade,
falso, falso, falso e falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Ó? Certinho. Então tem 8 aí para você. Vou colocar em outra cor aqui, pessoal, só para poder destacar ali embaixo, tá? Porque a gente vai usar aquela linha ali embaixo, então só para destacar ali. Ó. Verde. Vai ficar verdadeiro, 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 né? De 4 em 4, falso, falso e falso. O próximo é metade do anterior. Se for de 4 em 4, aqui vai ser de 2 em 2, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. O próximo, metade do anterior. Então vai ficar VF, 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 VF. Agora nós vamos começar a responder, né? Olha só. Aqui, observa que a gente vai ter que colocar, ó, primeiro, o conectivo E ligando a coluna Q e a coluna R. Tu já sabe, tem que ser 100% verdade. Então, você tem aqui, ó, observa, ó, verdade, verdade, aqui deu verdade como resposta. Ó. Depois disso, observa que você tem falso, falso, falso. Então, essas próximas três são tudo falso. Ó. Aqui é falso e aqui é falso. Depois você tem outra que é verdade, verdade. Aí aqui deu verdade, que é 100% verdade. E todas as últimas três, ó, não tem. Então, aqui é falso e aqui é falso. Pronto. Fizemos a tabela verdade aí dessa proposição composta pelo E. Por último, nós vamos colocar a resposta, que é o que a gente está querendo. Como é que eu faço isso? Vou pegar a minha condicional com a coluna P e a resposta dessa composição do E aqui, ó. Então, vamos lá. Como que vai ficar? Ó? Olha só, observa. Eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Eu vou atrás de quando o P é verdadeiro e o resto é falso ali, ó. Ó, eu tenho aqui sendo verdade e aqui sendo falso. Então, isso me deu um resultado falso, que é o que a questão está pedindo. Eu tenho outra verdade, logo abaixo tem outra falsa. Então, aqui tem outra falsa, ó, que é o que a questão está pedindo. Ele quer saber a quantidade de falsos. Então, eu tenho aqui verdade e tenho aqui falso, ó, tá vendo? Então, outra vez aí, nós temos uma falsidade. Agora, eu vou caçar. Ó, todas as outras começam por falso. Então, lá é verdade a resposta. A primeira também deu verdade. Então, tá aí, resolvemos a nossa questão. Quantos valores falsos nós temos nessa proposição composta? 3. Alternativa letra C. Acabou a questão. Questão bonita essa, hein? Questão legal, 2021 aí da Banca Sebrasp. Continuar. Paulo, Pedro e João têm cada um uma única profissão. Sabe-se que, se Paulo é pedreiro, então Pedro não é porteiro. Se Pedro não é porteiro, então João é encanador. Com base nessas informações, sabendo-se que João não é encanador. Ele afirmou isso para a gente, tá vendo? Ó, se ele afirmou, isso aqui é verdade. Ó. Conclui-se que, a partir dessa proposição que ele afirmou para a gente aqui como verdade, você valora o resto. Vai atrás do João. João não é encanador, é verdade. Ele fala que João aqui, ó, nessa aqui, ó, João é encanador, tem que ser falso, né? Falso, tu quer que esse conectivo C, então, seja verdadeiro. Ou seja, conectivo C, então, para ser verdade, aqui, ó, tem que ser falso. Porque se eu colocar verdadeiro, vai cair naquele padrão que a gente sabe que dá falso. Então, Pedro não é porteiro. Aqui também é falso, automaticamente aqui atrás também é falso, ó, de cara logo para você não ficar perdido. Agora eu já valorei, vou olhar as minhas alternativas. Letra A, Pedro é porteiro. O Pedro porteiro é verdade, ó, porque ele não ser é falso. Conectivo E, Paulo não é pedreiro. O Paulo é pedreiro tem que ser falso aqui para gente. Ele não ser pedreiro é o que? Verdade. Logo, alternativa letra A. Matamos a questão. Ó. Pedro é porteiro. Aqui, ó. Pedro não é porteiro, é falso. Ele ser porteiro é verdade. Paulo não é pedreiro. O Paulo é pedreiro, é falso. Ele não ser é verdade. Então, 100% verdade no E já dá o teu gabarito. Acabou a questão. Alternativa A. Certo? Legal. Vamos para a próxima questão. Considere as seguintes proposições. A proposição P. Se Paulo é fiscal, então João é motorista. A proposição Q.
Maria é enfermeira ou João é motorista. Sabendo-se que a proposição P é verdadeira e que a proposição Q é falsa, é correto concluir que... Olha que bacana essa questão, moçada. Ele diz para a gente aqui que a proposição P, que tem o se então, é verdade. Eu não posso valorar e afirmar nada, porque tem 3 possibilidades. Já a proposição Q sendo falsa é o conectivo ou, ó. E o conectivo ou, ele precisa de qualquer uma das 2 proposições sendo verdadeiras. Como ele quer para ser falso, então a Maria a enfermeira é falso, e aqui o João também é falso, ó. Pronto. Dessa forma aqui, ó, eu consigo ter essa condição que a questão pediu. Aí eu venho e faço assim, ó. João é motorista lá é falso. Aqui também tem que ser falso. Automaticamente tu já viu que, para ser verdade, tem que ser falso ali. Agora, basta você pegar as valorações e ir nas alternativas. Olha a letra A. Maria não é enfermeira. Isso aqui, ó, Maria não ser enfermeira, é verdade. Tá vendo aí, ó? João não é motorista. O João não ser motorista é verdade. E Paulo não é fiscal. O Paulo ser fiscal é falso, ele não ser é verdade também. Então tá aí para você. Achamos a alternativa letra A como resposta. Todo mundo verdade no conectivo E. Tu já sabe isso aqui dá verdade. Show? Então tá aí mais outra questão para você bem bacana. A próxima questão ele diz assim, ó, considerando a proposição P, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Julgue o item a seguir. P é uma proposição composta formada por 2 proposições simples, de modo que sua tabela verdade possui 2 linhas. Ora, ele quer saber a quantidade de linhas da tabela verdade dessa proposição, né, moçada? Se ele já fala que você tem aqui, ó, 2 proposições compostas, como é que eu faço? 2 elevado ao número de proposições lógicas simples. 2 elevado a 2, ó. Isso dá 4 linhas. Ele afirmou para a gente que possui 2, logo a questão está erradíssima. Questão erradíssima, tá? Uma questão aí também da Banca Sebrasp 2020, uma questão bem legal, bem recente para você. Continuando um pouco mais, temos assim, ó, as proposições P, Q e R a seguir refere-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. A proposição P, João e Carlos não são culpados. A proposição Q, Paulo não é mentiroso. E a proposição R, Maria é inocente. Considerando-se que não X representa a negação da proposição X, julgue o item a seguir. Independentemente de quem seja o culpado, a proposição, aí te deu essa proposição grande aí, tá vendo? Será sempre verdadeira, olha que bacana, ou seja, uma tautologia. Moçada, olha só, olha aqui para mim rapidinho. Vou te dar um bizu maneiro, um bizu master para você conseguir resolver essa questão sem montar a tabela verdade. Tu vai fazer de forma mais rápida. Qual é a jogada? Se você observar, você tem um se então ali, não tem? Quando que o sim, então, é falso? Tu tem que provar o contrário. Se ele afirma que é sempre uma tautologia, que é sempre verdadeira, que tem uma tautologia, a nossa obrigação é provar que pode dar falso. Se a gente conseguir, está errada a questão, não é uma tautologia. Esse é o teu raciocínio. Então, eu vou observar. Olha só o que eu vou fazer. Vem comigo na tela. Eu vou fazer exatamente assim, ó. Essa proposição aqui, ó, precisa ser falsa. E essa proposição aqui do início, do se então, precisa ser verdadeira. Ó. Olha o que a gente está querendo. Eu tenho que tentar provar isso aqui para dar falso. Se eu conseguir provar que dá falso, a questão está errada. Se eu não conseguir provar, ela vai estar certinha. Então, essa segunda proposição tem que ser falsa. Só tem conectivo ou. Ou seja, a proposição ali, ó, vai ficar assim. Ó. Vou trazer um pedaço ali para cá, tá? Ó, que ou. Aí você tem não que ou R. Tu precisa que isso tudo seja falso. Como é que vai ficar então? Tu vai simplesmente colocar falso para todo mundo. Aqui tem que ser falso ou a negação do que tem que ser verdadeira, né? Porque tu está negando o outro valor lógico. E o R tem que ser falso também. Se você observar, essa resposta aqui, ó,
ela nunca vai conseguir ser falsa, porque o ou basta uma verdade para dar verdade. Se você não consegue deixar esse pedaço inteiro falso, você não consegue, significa que esse padrão aqui nunca vai existir. Deixando, então, a nossa questão aí, com certeza, correta. Essa estrutura inteira é tautológica, tá? Então, tá aí para você uma questão muito boa, muito interessante. Will? Beleza, moçada? Então tá aí para você algumas questões interessantes. Fizemos a parte 1, né, do nosso vídeo, da nossa série de vídeos aí para o concurso do INSS. A parte 1 te mostrei teoria e esse vídeo agora, que é a parte 2, fizemos algumas questões estratégicas aí para você aprender. Show? Vou ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa aí o teu like e compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Valeu!